Então, acho que bastante gente aqui da última vez que eu comentei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aí que se inscreveram, entraram aqui no nosso webinar. Tenho certeza que eu acho que é um momento bastante difícil para todo mundo aí, mas também, de certa forma, é um momento em que várias das pessoas podem, acho que aproveitar desse tempo que está todo mundo guardado aí, trancado dentro de casa, para um novo aprendizado, para uma visão um pouco diferente daquilo que a Tiviti vem praticando no mercado em termos de analytics junto com os seus parceiros. Eu gostaria de aqui, em nome dos outros apresentadores que estão aqui presentes, agradecer a presença deles também. A gente tem aqui, primeiro me apresentando, obviamente, né? Eu sou Marcos Caruso, Head de Digital Business dentro da Tiviti, tá? Eu represento toda a parte de consultoria aí que engloba o portfólio completo aí da Tiviti na área de digital. Eu vou fazer primeiramente uma exposição aqui dessa parte do que é o portfólio Tiviti de Analytics e depois eu passo para o Rodrigo Mealha, que ele vai se apresentar aqui rapidamente, o Marcos Falceroli, também o nosso colega aqui da Microsoft, e na sequência aí também a gente deve ter aí um apoio do Nathan, o Nathan também aí um dos arquitetos Microsoft aí que tem tratado com a gente várias oportunidades nesse mundo de analytics e big data, tá? Então, se vocês quiserem só dar uma palhinha aí, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Marcos Falceroli, sou estrategista de tecnologia para parceiros na Microsoft e estou aqui para ajudar os nossos parceiros a extrair o melhor das nossas soluções. Bom dia, bom webinar a todos. Bom dia, eu sou o Rodrigo Mealha, eu sou especialista na parte de dados e de analytics na Tiviti, na parte de projetos e consultoria também. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathan Colossi, sou arquiteto de dados e AI na Microsoft, também apoiando aí a Tiviti nas iniciativas nessa área. Legal, muito obrigado aí, pessoal. Eu queria deixar aqui aberto também que durante todo o webinar aqui a gente vai ter o chat aberto, o Rodrigo, o Nathan e o Marcos vão nos apoiar aqui nas respostas, nas perguntas durante as apresentações. Obviamente que quem estiver fazendo diretamente a apresentação pode ter uma dificuldade ali de enxergar o bate-papo na hora, mas aí algum dos nossos colegas aqui vão tentar capturar essas perguntas aí para poder atender a cada um durante a exposição, tá? A minha exposição é um pouco mais breve, porque eu acho que todo mundo aqui tem interesse de ver e entender essas ferramentas, o que compõe hoje o nosso webinar, tá? Vou só parar de transmitir aqui pela câmera aqui para melhorar a qualidade aqui da conexão. Como o Brasil inteiro, o mundo inteiro tá em casa aí usando os links aí, a conexão pode ficar um pouquinho ruim, então eu vou só desligar minha câmera aqui momentaneamente aqui, eu acompanho aqui depois pelo chat aqui também. Então, indo direto para o assunto aqui, só rapidamente, para quem não conhece a Tiviti, ou para quem tem uma percepção de que a Tiviti é uma empresa ainda de data center, né? Muito pelo contrário, a Tiviti há muito tempo já se tornou uma empresa que se especializou nos negócios dos seus clientes, ela se aproximou muito dos negócios dos seus clientes e hoje ela tem 4 áreas bastante maduras dentro da organização, né? Uma delas é a parte de Tech Platforms, né? Que é a parte mais tradicional da Tiviti mesmo, onde ficam os data centers da Tiviti, que estão espalhados aí pelo Brasil e pela América Latina. A gente também tem uma área bastante relevante, que para quem não sabe, 55% das transações hoje feitas em cartão passam pelas operações da Tiviti, né? Então aquelas autorizações de cartão
hoje, das principais bandeiras aí do país, que operam no país, passam pelos autorizadores e pelos servidores da Tiviti, né? Então, a gente é responsável por todo esse ambiente de missão crítica, né? E isso já daqui remete a um bom dataset, né? Um bom conjunto de informações que permite a Tiviti aí, ser uma empresa que também pode trabalhar muito forte nessa área de analytics, porque ela, além da missão crítica, ela trabalha orientada a dados, né? Mais nova da Tiviti, ela é a parte de Cloud Solutions, né? Então, principais parceiros aqui nesse caso, além dela ter uma cloud privada, ela também é parceiro das principais clouds públicas, a Microsoft, que é o nosso principal parceiro aqui, inclusive desse webinar aqui, ela é um dos grandes parceiros para a gente fazer a implementação de todo o portfólio de soluções de cloud. E, por fim, a área de Digital Business, que é onde a gente faz toda a parte de implementação, transformação digital, desenvolvimento de aplicações, toda essa parte de analytics, de BI, de Big Data, enfim. Então, hoje, a Tiviti é uma empresa bastante madura em termos de transformação digital, em termos de data-driven, né? E aí a Tiviti, ela é uma empresa hoje, baseado nesses 4 pilares de atuação, ela é uma empresa em end-to-end, né? Então a gente faz desde uma parte de um estúdio de design especializado, né, onde a gente testa muito, né? O interessante da gente ser parceiro como a Microsoft, por exemplo, é que a Microsoft tem um ambiente em que a gente consegue fazer muito teste de novas tecnologias ou desenvolver MVPs para os nossos clientes dentro desse ecossistema e gerar valor agregado para esses nossos clientes, né? Então a gente tem um estúdio de design especializado para testar essas tecnologias, né? O que isso quer dizer, né? A gente pode estabelecer ambientes de sandboxing da Tiviti, né? Usando tecnologia Microsoft para fazer uma implementação, um teste de tecnologia e muitas vezes ajudar as empresas, os nossos clientes a destravarem, né, processos internos e mais burocráticos que teriam dificuldade num modelo de contratação ou de formalização, de liberação de acesso para esses clientes de forma, no modelo tradicional. Depois a gente tem toda uma parte de metodologia, plataforma e aceleradores tecnológicos, que a gente trabalha no modelo de Squad, esteira ágil, de DevOps, DataOps, e aí a gente tem uma série de soluções e processos e produtos aqui para atender essa questão. Depois a gente tem trabalhado muito na modernização de aplicações legadas, e aí eu falo um pouco de como também, nessa jornada de aplicações para nuvem, como também fazer a parte da modernização da parte de dados também. Muitas vezes não é só uma questão da gente olhar aplicações, é bastante importante que a gente também olhe como que os dados vão acompanhar essas aplicações, né? Então, até ontem nós estávamos discutindo, esse mesmo grupo que está aqui hoje no webinar, né, de quanto interessante é a gente sair para ambientes totalmente on-premises, instalações padrões dos principais bancos de dados tradicionais e ir para modelos cada vez mais serverless, né? Então, levando essas aplicações ou desenvolvendo aplicações nativas em ambientes cloud e se aproveitando, se beneficiando de todos esses aceleradores e esses frameworks que as clouds hoje entregam, né? E aí, como eu comentei, né, como que a gente, sendo um grande player de mercado, parceiro de várias empresas de diversas indústrias, de vários segmentos e setores, como que a gente aproveita esses dados e transforma esses dados em assets, né, em ativos estratégicos para a corporação, né, fazendo com que ela se torne cada vez mais data-driven, né? E aí, obviamente, a gente se vale aqui de todo esse universo de tecnologias e ferramentas que a gente vai comentar logo na sequência, tá? Então, tem toda a parte de AI, de Analytics, de RPA, a gente realmente fazendo transformação, automação de processos e acelerando os processos dos nossos clientes, né? E aí, por fim, a gente estabeleceu dentro da Tiviti o que a gente chama aqui de Tiviti Labs, que é justamente onde permite a gente co-criar, como eu comentei um pouquinho dentro do estúdio, soluções únicas para os nossos clientes em parceria com os nossos clientes e com os nossos parceiros estratégicos para
extrair maior valor de soluções tecnológicas e gerar valor agregado para os nossos clientes, tá? Como que é o ecossistema da Tiviti hoje, né, desse ecossistema de inovação, né? Ele começa com toda uma parte de ideação, de inception, né? Como que eu crio a base, ou como que eu fundo ali, como eu faço o foundation de diversas tecnologias e consolido essas tecnologias, né? Como que eu crio governança em cima disso, como que eu falo de segurança em termos de dados, em termos de aplicações, para que a gente consiga já construir uma aplicação fim a fim que gere valor para os nossos clientes, né? Então a gente começa aqui com toda a parte de design thinking, user experience, laboratório de inovação. A gente também tem startups fazendo parte do nosso cliente, e aí a gente trabalha muito orientado a desafio, né? Como que a gente enxerga o desafio das empresas, das indústrias e traz para dentro da nossa empresa, e faz com que esse desafio vire um propósito para materializar uma solução final para os nossos clientes, né? Então, o ecossistema de inovação da Tiviti conta com tudo isso, e mais, obviamente, trabalhando de forma ágil e trabalhando com tecnologias emergentes, que é um pouco daquilo que a gente vai falar na sequência, tá? Nossa visão aqui é justamente essa, agilizar, simplificar e orquestrar a jornada de transformação digital, permitindo que a gente eleve o nível de maturidade dos nossos clientes, né? Hoje, muitas empresas ainda estão num estágio mais de eficiência operacional, e a gente quer levar essas empresas para um estágio mais disruptivo, né? Como que a gente faz isso, né? Então, a gente tem toda, obviamente, uma jornada, e a gente acompanha com toda a parte de metodologia e abordagem, para conseguir fazer com que essas empresas elevem o número de maturidade e permita a ela utilizar várias tecnologias para chegar lá, tá? Dentro do nosso portfólio, a gente trabalha aqui com alguns pilares básicos, né, que aí completam aquilo que a gente vai falar aqui na sequência, tá? Então, dentro de uma visão que a gente entende que seria a jornada de dados, a gente aplica, obviamente, todas essas tecnologias, e um dos pontos que deve ser falado aqui, ou pelo Marcos, que está aqui nos acompanhando, ou pelo Natan, no final dessa apresentação de hoje, é que como a gente era saving para a companhia, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em justificar uma implementação de uma tecnologia sem dar um retorno de investimento ou sem permitir para a empresa fazer uma análise de redução de custo de propriedade de algumas tecnologias tradicionais, né? Então tem muita empresa ainda enraizada com Teradata, com Data Staging, com uma série de tecnologias mais antigas, com alto custo de implementação e manutenção, e como a gente consegue trazer ganhos significativos e relevantes para o negócio fazendo essa jornada de dados, né? E aí, obviamente, para isso, talvez boa parte de vocês que estão participando aqui do nosso webinar tenham interesse em ser um profissional que faça parte de um projeto bastante interessante como esse, né? Como é que eu tiro aí um loquinho de tecnologia de hardware, né? Como é que eu faço uma estratégia, uma jornada de dados, fazendo com que esses dados passem a ser processados inteiramente em nuvem, enfim. Como é que o profissional se prepara melhor e como é que ele fica mais antenado para poder trabalhar em projetos desafiadores como esse, né? E aí, por fim, obviamente que a gente precisa também de uma camada de suporte a isso, né? Obviamente que existe toda uma preocupação de depois de implementado, ok, e agora, o que eu faço, né? Então eu preciso, obviamente, ter toda uma questão de monitoramento, governança e integridade dessas questões de TI, né? Então, passando rapidamente aqui, a gente tem um ecossistema bastante importante e a gente cria aceleradores, como eu comentei um pouco atrás, né? Então, a Tiviti já desenvolveu uma série de desafios aí baseado em problemas de negócio dos nossos clientes, né? Então, a gente implementou soluções para fazer reconhecimento de voz, manutenção preventiva em indústria, monitoramento de frotas em empresas de cadeia logística ou de proteína animal, por exemplo. A gente já fez muitas implementações de análise de risco de crédito para grandes corporações do mercado financeiro. A gente já trabalhou com
com a parte de preparação e consolidação de dados para a visão 360 de clientes. A gente também tem uma plataforma aceleradora de inteligência cognitiva aqui. Toda a parte de Video Analytics e Imaging Analytics a gente também já trabalhou, tá? E aí é uma das áreas talvez mais recentes e pouco exploradas ainda no Brasil, né? Como que eu transformo vídeo e imagem em dados estratégicos para a companhia, né? E por fim, aí uma série de outras soluções, tá? Activity, obviamente, que por estratégia de crescimento orgânico e inorgânico, vem também adquirindo algumas empresas para se fortalecer dentro do mercado, e aí ela também fez uma aquisição bastante importante. Quem tiver curiosidade depois dá uma visitadinha na Stone Age, tá? É uma empresa que lida com dados há mais de 30 anos, eles estão no mercado, né? Então nem se falava na ocasião em Big Data, mas eles são uma das empresas especialistas no mercado, com um grande número de profissionais hoje nesse segmento, e que permite a Activity ainda mais ampliar a sua capacidade de entrega e de conhecimento dessas ferramentas e dessas funções hoje que existem nas clouds públicas, que permite a gente alavancar aí todo esse portfólio de serviços que a gente tem aí abaixo, né? Então a gente vai desde uma estratégia de consultoria na parte de dados, passando por plataformas de serviço de Big Data, toda a parte de Service Insights, toda a parte de Analytics Solutions, até a parte de inteligência artificial, né? E aí obviamente que geralmente essas plataformas estão sempre em cima de cloud, sempre de um ambiente de infraestrutura e dos nossos serviços gerenciados, tá? Um ponto que eu comentei que é bastante importante para as organizações, né, e que passa a ser valorizado a cada vez mais, né, acho que até mediante essa questão do coronavírus, né, eu vejo aqui pelo meu LinkedIn várias empresas ou várias startups desenvolvendo soluções muito rapidamente para mostrar dados, para expor dados através de geolocalização, uma visão de um BI inteligente, enfim, tem muita empresa se aproveitando e sabendo como extrair valor de um universo de dados aí, de datasets que estão disponíveis no mercado aí para poder materializar algumas visões aí, e obviamente que cada um com um propósito em termos de entrega final para o cliente final, né? Então, do nosso ponto de vista, o nosso desafio também é entender como a gente extrai valor dentro desse universo de clientes e desse grande volume de dados que a gente hoje gerencia e a gente observa no nosso dia a dia. E um outro desafio que a gente tem que colocar aqui na mesa, que também faz parte de uma visão aqui de segurança, né, é que até então, agosto desse ano, a gente deverá ter, se nada mudar em termos de uma legislação, que obviamente que dado esse cenário global aqui, eu não vejo muita alternativa a não ser prorrogar a data da implementação da LGPD, que é toda essa questão da proteção de dados, né? Então, no âmbito da saúde, é um exemplo muito claro de como o dado de paciente tem que ser preservado e as informações têm que ser anonimizadas, né? Então, eu tenho que extrair valor dentro do universo de dados e o volume de dados que eu trato, mas como que eu também trato esses dados com um propósito, né? A lei diz que eu tenho que, dentro do propósito da organização e o propósito do negócio, eu tenho que proteger esses dados e eu não posso utilizar esses dados, vendendo esses dados ou utilizando não na atividade fim da organização. Então é um ponto bastante interessante que no desafio do negócio de dados a gente passa a observar, né? E aí, para a gente vê 3 pilares claros aqui para finalizar, dos benefícios que a gente consegue trazer e observar sempre que a gente vai fazer projetos de implementação de Analytics, né? Um deles esse projeto de Analytics vai me permitir trazer uma nova fonte de receita? Se sim, quais são os impactos dessa receita e o retorno dessa transformação digital, dessa digitalização desse processo e transformação desses dados, né? Por outro lado, eu também tenho uma visão que os dados vão trazer crescimento, né? E quais são as tecnologias ou aonde eu vou implementar essa visão de dados que traga impacto em custos para dar crescimento para as organizações.
E, por fim, como eu também já mencionei, um último pilar é empresas num menor nível de maturidade ainda estão buscando eficiência e podem ser projetos de analytics meramente observando como que eu saio de um ambiente analógico, vamos dizer assim, mais tradicional, em processos mais antigos, para processos novos em que, em um clique, eu processo milhares e milhões de informações e tenho mais agilidade no meu processo para gerar para o meu cliente final uma melhor experiência, um melhor impacto, redução de custos operacionais internos, menos manipulação de dados, enfim. Aqui eu acho que vale a gente explorar toda uma questão de arquitetura de dados e de como essas arquiteturas mais modernas nos permitem fazer essas implementações de eficiência, crescimento e, obviamente, tendo insights de negócio para poder me dar e me trazer novas fontes de receita, tá? Então, acho que é um pouco do pano de fundo aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho na visão e no discurso aqui do que vem aqui ser complementado aqui pelo meu colega aqui, Rodrigo Mealha. Então, eu queria passar aqui agora a transmissão para o Rodrigo e que ele vai entrar nos assuntos aqui que vão nos permitir aqui explorar um pouco mais dessas ferramentas que a gente comentou, dessa nossa abordagem de como a gente enxerga dados e quer com que essas empresas cada vez mais sejam data-driven aqui dentro do nosso universo de clientes. Mealha, você pode assumir, por favor? Bom, pessoal, bom dia. Aqui, Rodrigo Mealha. Vou me apresentar rapidamente de novo, porque teve bastante gente aí que entrou depois que a gente deu início na transmissão, né? Eu sou especialista na área de dados de Analytics na Tivit. Eu atuo com a parte de projetos e com a parte de consultoria, né? Tanto na parte de apoio às equipes comerciais, quanto na parte de apoio das equipes de pré-venda, que é um pouco aí da equipe do Caruso, que acabou de dar um pitch aí para a gente. Junto com a gente aqui também está o pessoal da Microsoft, o Marcos e o Natan, que em breve aí vão falar um pouquinho no final da apresentação, né? A ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês, contextualizar sobre o cenário de Data Warehouse, um pouco da parte de dados, utilizando Cloud, né? Então, especificamente aqui, a plataforma da Azure. Eu vou também parar de compartilhar a tela, a minha webcam aqui, justamente por causa da qualidade do áudio, da qualidade da imagem. E aí, no final, quando passar a palavra para o Marcos, ele compartilha a dele também para poder se apresentar aí para vocês, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos lá. A ideia aqui é falar um pouco mais sobre a parte de analytics, né? E especificamente como é que a gente trata esse assunto utilizando Cloud e utilizando Azure, né? Então, qual que é a importância hoje da gestão de dados, como é que a parte de gestão de dados ela agrega valor ao seu negócio, como é que isso é direcionado ao seu negócio, e principalmente agora nessa parte de self-service, né, na era de dados prontos para consumo. E entrando aí muito fortemente a parte de data science, né? Então, a parte de inteligência artificial, data science, machine learning, como é que isso agrega valor dentro dos nossos dados, dentro das nossas plataformas aí de dados, né? Então, só tive um pequeno probleminha aqui para mudar a apresentação, mas vamos lá. Então, como é que a gente vê aí o coração, né, de Analytics? Como é que ele vai impulsionar, como é que ele ajuda a impulsionar seu negócio, como é que a gente traz os dados para o centro do seu negócio e passar aqui um pouquinho de quais são as funções, quais são as tecnologias e como a gente coloca isso em foco. Nós temos algumas sessões
A apresentação está dividida em algumas sessões, né? Primeiro, para a gente poder dar uma contextualizada em relação à importância aí de Data Warehouse, não se apeguem exatamente ao termo Data Warehouse, né? A gente está falando aqui de armazenamento de dados, de um local onde você consegue fazer armazenamento massivo de dados que você consiga gerenciar, tratar isso com segurança, ter ferramental para poder trabalhar no dia a dia, né? E por que as empresas precisam ser orientadas a Data Warehouse? Então, trazendo um pouquinho do passado, né? Tem uns 30 anos mais ou menos, que o Data Warehouse começou a ser aplicado, a ser trabalhado, né? E com arquiteturas que nós conhecemos, não sei se todo mundo que está aqui tem conhecimento sobre a parte de BI, de Data Warehouse, mas são os famosos Data Marts, os famosos ODS, as grandes estruturas de dados, né? E será que isso ainda continua sendo relevante hoje em dia, né, para os negócios das empresas? E como é que a gente consegue capturar tanta informação, né, tantos dados, como informação que vem de todos os lados hoje, como é que a gente consegue capturar tudo isso e transformar realmente em coisas relevantes, né? E aí eu respondo para vocês, né? Sim, né, a parte de Data Warehouse ela ainda é extremamente relevante, extremamente importante, obviamente desde que bem organizado, bem estruturado. E aqui a gente vai mostrar como é que isso vai acontecer de uma maneira mais moderna e mais flexível. Então, hoje em dia, raramente a gente vai encontrar uma empresa, uma organização que não tenha, pelo menos o desejo de trabalhar orientada a dados, né? O famoso data-driven aí. E cada vez mais as empresas estão dependendo dos dados, né? A gente não tem mais como fugir dessa situação. Os dados são cruciais hoje para qualquer negócio, independente do seu tamanho. Se é uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, não tem mais como a gente fugir disso daí, né? E isso é uma tendência. Se as empresas não cuidarem, não derem a devida atenção para essa parte de dados, dificilmente aí a médio prazo vão sobreviver às novas tendências de economia. Então, aqui o que a gente quer passar é que os dados eles precisam ser trabalhados, né? A gente vai bater bastante aí na tecla de trabalhar dados, né? Não adianta a gente ter uma infinidade de dados hoje de diversas fontes se eles não forem devidamente trabalhados, né? Então, a gente precisa conhecer os nossos dados, as empresas precisam conhecer os seus dados e saber como explorar e como a gente consegue proporcionar isso, né? Onde é que a gente quer chegar com essa parte de explorar e conhecer os dados, né? Cada vez mais, os colaboradores, as áreas de negócio, elas precisam estar munidas de informações. E informações cada vez mais rápido, né? Hoje em dia a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Algumas metodologias, algumas formas de trabalho de captação de dados de forma rápida, que são os near real times, os real times aí com a parte de streaming, né? E justamente para ajudar a ser mais ágil na decisão dos negócios, suportar as decisões de negócio. Então, algumas técnicas de analytics, como a parte de exploração de dados, nessa nova era aqui, elas nos ajudam a mostrar alguns padrões que normalmente nós não vemos, nós não pensamos no dia a dia, né? E utilizando, a gente começa a tirar proveito de aprendizado de máquina, de machine learning, né? De inteligência artificial, big data e assim por diante. E aí, a gente começa a entender um pouquinho de como é que a gente consegue avançar o tema Analytics, né, aqui na nossa apresentação, que envolvam cenários mais complexos, né? E aí, evoluindo o tema aí de Data Warehouse, como é que a gente consegue ter
insights mais rápidos, informação mais pronta, mais na nossa mão, né? Quem tem um pouquinho mais de experiência com a parte de Data Warehouse, de BI, normalmente as cargas aí são feitas em D-1, em D-2 em algumas vezes. Para algumas situações, a gente só tem informação a cada 30 dias, né, consolidadas no Data Warehouse. Então, o que a gente está trazendo aqui é que a gente consegue hoje, dado o ferramental que nos está disponível, né, a gente consegue avançar em relação a esse tempo também, né? Então, as técnicas de Data Science hoje, elas possibilitam uma visão mais profunda da análise dos nossos dados, né? Com algumas técnicas da parte de modelagem estatística, né? E de uma forma que a gente consiga escalar isso de uma forma rápida e fácil, né? Utilizando justamente os serviços de nuvem. E aí aqui a gente falando dos serviços da Azure. Então, hoje, as empresas de todos os tamanhos vão precisar de análises de forma escalável, né? Sem ter para onde fugir, e das mais variadas fontes de dados, né? A gente está falando aí da parte de mídias digitais, de interação de produtos digitais, de compra de base de dados para enriquecimento, né? E informações de mercado no geral. E aí a gente começa a entender como é que inteligência artificial e machine learning vão nos ajudar nessa escalada. Aí entrando um pouquinho na parte mais técnica, né, até deixando aqui para o pessoal, eu vou estar aqui falando, vou estar explicando, a gente não vai ter, o pessoal pode ir mandando as perguntas, as dúvidas aí no chat, o pessoal vai estar ajudando a responder. Aquelas que nós não for possível responder agora, até terminar aqui o webinar, nós vamos pegar essas perguntas e a gente vai dar um jeito aí de encaminhar isso para todos depois, tá? E na medida do possível a gente vai respondendo aqui em tempo de apresentação. Então, entrando um pouquinho na parte mais técnica, né? Nós temos uma arquitetura simplificada de Data Warehouse, né? Orientada a dados, utilizando os produtos da Azure. Então, nesse caso aqui, o novo conceito de Data Warehouse, né, que nós chamamos aí de Modern Data Warehouse, as análises elas estão como foco da empresa, né? A empresa está trabalhando justamente orientada a dados, e para isso a gente precisa cada vez mais de fontes de dados confiáveis, né? Fontes de dados seguras, porque vão orientar diretamente a tomada de decisão e o crescimento dos negócios. Então a gente vai passar por cada pedacinho aqui dessa arquitetura, né? Desde a parte de ingestão, a parte de fonte de dados, armazenamento, um pouco de processamento e exibição dos dados. Então, nós falamos aqui de fontes de dados, né? Então, para esse cenário de analytics, não muda muito em relação ao DW tradicional, no que tange aí a parte de sistemas transacionais, né? Então, que aí está representado pela parte de Log Sources. Então, aqui a gente está falando, está englobando os RPs, CRMs, sistemas de venda, sistemas de campanha e assim por diante. E aí o que começa a mudar em relação ao Data Warehouse, né? Da parte tradicional. É justamente a tratativa de dados não estruturados e semi-estruturados. E aí nós temos aqui a parte de logs, a parte de stream, mídias sociais, arquivos em geral, né, PDF, imagem, áudio e assim por diante, que aí entram justamente nessa parte de não estruturados. E como é que a gente começa a trabalhar esses dados, né, dentro aqui
da suíte Azure. Nós temos dois componentes muito importantes aqui, falando de uma arquitetura. Assim, a gente está dando algumas. A gente está tratando aqui de uma arquitetura simplificada, né? Óbvio que a gente, caso a caso, pode ser que exista, pode ser que o pessoal que esteja aí participando trabalhe com arquiteturas diferentes. Isso aqui é uma arquitetura de referência, né? Vão existir várias arquiteturas aí de referência no mercado, arquiteturas que são adaptadas para cada caso de cada cliente. Aí justamente a gente pode trabalhar posteriormente com cada uma dessas aí para quem tiver interesse. Então a gente tem aqui o Data Factory, o Azure Data Factory e o Azure Databricks. Então o Data Factory ele é utilizado para a parte de schedules, para a parte de orquestração e transformação dessa carga de dados aqui da parte de estruturados, né? Que a gente está falando aí dos transacionais. E a parte do Databricks, que ele é voltado para as cargas e transformações um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais rebuscadas aí, né? Um pouco mais trabalhadas. Ele trata justamente a parte de dados não estruturados e a parte de dados semi-estruturados, logs, streams, a mídia, todo um processo de carga não estruturada. E aí a gente já começa a ter uma preparação para a exploração de alguma, do tema de data science, de machine learning e assim por diante. E aí o insumo gerado nessa ingestão é realizada a carga dentro do nosso DW, né? E isso vai para onde? A gente tem a parte de armazenamento, que aqui está representado a parte de storage, né? Que aqui está representado pelo Azure Data Lake Storage. Ele é usado para armazenamento massivo, né? Grandes volumes de dados brutos, vindos da ingestão, que posteriormente nós vamos tratá-los, né? E aí a tratativa entra aí justamente no Synapses, na parte do Synapses Analytics. Nós temos várias features, né, dentro do Synapses Analytics, mais para frente a gente vai passar por elas, tá? E aqui na parte de armazenamento do Data Lake, né, aí entra um tema diferente de Data Lake, que começa a mudar um pouquinho em relação ao que é o Data Warehouse, que é justamente ter dentro de uma mesma estrutura todos os tipos de dados, todos os tipos de informação. Lá no Data Warehouse, era possível no tradicional, né? Só era possível ter o armazenamento da parte de dados estruturados. Alguma coisa de semi-estruturado, mas com um trabalho bem difícil. E aqui no Data Lake a gente começa a ter o conceito de trazer todos os tipos de dados aqui para dentro. Então, dentro do Data Lake, na parte de camadas de armazenamento, né? Pelo menos 3 camadas normalmente são criadas aqui. Então, a parte de ingestão, que é a parte de dados brutos, dados puros, né? Muda um pouco em relação é similar à parte do Data Warehouse ali, para quem conhece um pouco na Stage, ou na Temp, ou na Work, né? Dependendo do projeto, a gente trabalhava nessas estruturas. Nós temos uma camada de homogeneização dos dados, a partir de limpeza, data clean, e padronização. E para estruturas um pouco mais detalhadas, nós ainda podemos ter outras camadas aí, falando de camada de negócio e camada de disponibilização e visualização dos dados. E aí, o Synapses Analytics ele também fornece a parte de armazenamento de dados, né, de alto desempenho. Inclusive ele trabalha com a parte, ele tem uma engine de SQL que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, embarcada dentro dele, e inclusive com dados em memória. Algo bem legal, bem rápido, e a gente vai entrar em detalhe um pouquinho mais para frente. Para quem já conhece Azure, né, e os produtos, o Synapses Analytics ele vem meio que aí no lugar do SQL Data Warehouse. E aí
depois a gente pode explicar um pouquinho melhor também. Só que ele engloba mais coisa, né? A gente vai entrar mais para frente. Então, dentro dele a gente pode ter clusters de Spark, trabalhar a parte de stream, armazenamento em memória, como eu falei, desenvolvimento em várias linguagens, né? TSQL, Python, Scala, Spark SQL, .NET são as principais. E além dele ter integração com a Azure Machine Learning e com o Power BI diretamente. E aí, aqui a última camada, que é a camada de exibição, ou visualização, data vis aí. E nós podemos ter tanto o Power BI, como eu falei, né? Acho que depois Power BI caberia até um capítulo só com ele aqui, é um produto que está em alta, extremamente utilizado, inclusive dentro da Activity nós utilizamos muito, de suma importância, né, para a parte de visualização e de exploração dos dados, né, principalmente para essa parte de self-service. E a parte de serviços personalizados para o negócio. Então, a gente pode também exibir os dados num sistema, a gente pode carregar um outro sistema, retroalimentar ele com API, com outras funcionalidades de exibição, relatórios personalizados em web e assim por diante. Bom, aí aqui a gente entra na seção 2, né? E falando um pouquinho de como BI e o Data Warehouse, eles caminham juntos, né? Nessa parte de Modern Data Warehouse. E por que é importante para a inteligência do negócio, né? Nós termos esses dois caras caminhando em paralelo. A gente fala bastante, né? Não só nós, mas o mercado vem falando bastante na parte de alfabetização de dados, né? Governança de dados, alfabetização de dados, justamente porque cada vez mais a gente tem mais fontes de dados, um volume maior de dados, e a gente precisa justamente entender quais são esses dados, né? Registrar quem são esses dados, de onde que eles vêm, por onde que eles passam, para onde que eles vão, né? Então, isso faz parte da estratégia de dados do momento. E como é que isso pode ser utilizado ao nosso favor? Então, cada vez mais a gente vai ter solicitação de relatórios, solicitações de dashboards e interagir com novas ferramentas. E entra aí os conceitos de Big Data, de Machine Learning e de inteligência artificial. Todos eles aí trabalhando em conjunto para ter um pipeline de analytics, um pipeline de dados bem estruturado. E a parte de governança, né? Quando a gente fala de governança, a gente não fala só de entendimento dos dados, mas governança também, eu vou até planejar depois fazer um novo webinar falando um pouquinho de governança de dados, né? É um tema bem relevante hoje em dia, toca também na parte de LGPD, que o Caruso comentou aí um pouco antes. Nós estamos já abordando alguns clientes com projetos específicos, né, da parte de governança junto com LGPD também. E hoje a governança ela vem para justamente democratizar, para trazer os dados a conhecimento da empresa como um todo, né? Não tem como mais a gente deixar isso individualizado, deixar isso na mente, na cabeça, setorizado. A gente tem que dar esse domínio, dar esse poder para a corporação, para a organização. E então, como é que a gente começa a trazer isso para a realidade, né? A gente tem que cada vez mais aproximar a área de negócio da área de TI. Eles precisam cada vez mais andarem unidos, né? Justamente assim a gente consegue ter novas descobertas, né? Combinando a parte ferramental, que TI normalmente aí faz a parte faz a parte dela, né? Com a parte de dados corporativos, o Data Warehouse que a gente está falando um pouco, com o conhecimento do negócio das equipes, né? E para isso, como é que a gente empodera os usuários, né? TI aí, a parte de ferramentas, cada vez mais disponibilizando ferramentas
no conceito self-service, né? Então, como eu falei, voltando um pouquinho, não só na parte de visualização, Power BI, mas consumos de serviço, consumos de API, criação de datasets específicos para negócios, né, para retroalimentar outros sistemas, entre outros, né? Nós temos várias formas de fazer esse tipo de empoderamento. E, enquanto isso, o TI precisa cuidar também da parte de monitoração e segurança do ambiente. O negócio não pode se preocupar com essa parte realmente fica engajada com a área de TI. E aí, um pouquinho, né, dos modelos que nós podemos trabalhar, dos modelos de dados, né, que nós podemos trabalhar dentro de um ambiente analítico. Então, cada um deles tem a sua importância, tem algumas empresas que trabalham, tem maturidade hoje só na parte corporativa, outras que têm maturidade só na parte de negócio, né, que são os data marts, os famosos silos de dados, né, que são setoriais, mas como é que a gente consegue trabalhar tudo isso junto, né, justamente para a gente conseguir extrair valor disso. Então, os modelos corporativos, normalmente, eles consolidam as informações corporativas, né, que são de uso comum da empresa, que toda a empresa vai utilizar, e aí a gente fala, trazendo um pouquinho para o Data Warehouse tradicional, o MDM, a parte de dados mestres, né, então cliente, vendedores, equipes, dados que são comuns para todo mundo. E consolidam, né, todas essas informações centralizam isso em um único local. E aí a gente está representando isso daqui, né, com o Azure Synapse Analytics. Para a parte de BI, que aí vem a parte de negócios, a gente está representando aqui com o Power BI, que é um pouquinho mais voltado para as análises específicas do negócio. Então, utilizam dados corporativos, né, mas eles também têm necessidades especiais para cada área de negócio. E aí entra lá suprimentos, vendas, marketing e assim por diante. E a parte de machine learning, os modelos de machine learning, né, que é uma área nova, no Brasil pelo menos, né, a gente começou a ouvir isso com bastante frequência aí nos últimos, sei lá, 5 anos, que são cientistas de dados, né, estão uma alta bem grande no mercado, bem difícil de encontrar, e é uma área que vai crescer cada vez mais, né? É uma tendência de mercado que essa área cresça cada vez mais. Então, eles são os responsáveis hoje pela criação dos modelos estatísticos e trabalhar um pouco aí com a parte de machine learning dentro desse data lake. Então, aqui a gente está exemplificando um pouquinho como é que esses 3 modelos podem trabalhar dentro da parte de analytics, utilizando já os produtos Azure. E por que, né, esses modelos são muito importantes, né, vão continuar sendo importantes aí por muito tempo, consolidando o que eu já havia falado um pouco no slide anterior. Pela consistência, né, então o padrão que a gente precisa manter de dados para todos aqueles dados que são corporativos, como eu falei, né, produtos, clientes, e dados mestres no geral, a parte de governança. Então, a gente precisa garantir que os dados estejam disponíveis e que eles estejam disponíveis somente para aquelas pessoas que realmente podem ver, que devem ter acesso, né? E o modelo corporativo também, a eficiência, né? A rapidez que a gente consegue recuperar essas informações. Se os dados são corporativos, eles já devem estar prontos, eles devem estar disponíveis e a parte de utilização fica mais fácil e mais rápida, né? Fica mais ali na mão. Então, aqui a gente está falando justamente de utilização ainda do Synapse Analytics.
E os modelos de BI, né, os modelos de negócio. Então, a gente tem a parte de flexibilidade, que é a parte de enriquecimento com dados externos. Nós temos... Alô, voltou. Nós temos... E esses dados externos, eles podem ser incorporados, né, ao DW, uma vez que uma campanha, por exemplo, ela seja eficaz, ela gere resultado, a gente pode incorporar isso em dados corporativos, né, no modelo corporativo. Mas caso não funcione, é um dado temporário que ele pode ser dispensado e criado novamente. A parte de eficiência, que é justamente o que eu falei agora, né? Desculpa. A parte de eficiência é justamente essa parte de conseguir reaproveitar, né? E nós podemos reaproveitar esses dados dentro do ambiente corporativo. E aí, qual que é o papel do Data Warehouse unido aí à ciência de dados, né? Ao Analytics, as técnicas de modelagem, as técnicas de análise preditiva, descritiva e preditiva. Então, a parte de flexibilidade, que eu consigo integrar os resultados de modelos que estão sendo estudados com o meu modelo corporativo. Eu consigo disponibilizar facilmente os resultados, né, dentro do meu ambiente de Data Warehouse. Então, por exemplo, um resultado de um modelo que foi trabalhado, caso ele tenha proeficiência, eu posso retroalimentar o meu Data Warehouse para que essas informações sejam utilizadas. Então, normalmente, cientistas de dados, engenheiros de machine learning, eles trabalham com uma estrutura apartada, né, nesse ambiente de data lake, justamente para ele conseguir treinando, justamente para ele conseguir modelando esses modelos estatísticos, esses modelos de machine learning. E normalmente, né, só complementando, essas áreas, elas trabalham diretamente com os dados brutos, né? Então, vão aproveitar os dados que foram carregados, que foram implementados de forma original, que estão lá naquela primeira camada de ingestão que eu comentei na parte de arquitetura. E aí, iniciando a sessão 3 aqui, como é que a gente entra nesse tema, né, de Modern Data Warehouse e utilizando Cloud? Como é que a gente utiliza a Cloud, tira proveito desse trunfo que nós temos aí hoje, que é a parte de nuvem, né? Então, quais são as facilidades, né, que utilizar Cloud, utilizar Azure nos facilita em relação aos projetos? Então, os projetos normalmente, grandes projetos de Data Warehouse, eles costumam falhar pelo seu tamanho, né? Eu já falei aí, grandes projetos, né? Então, quanto maior o projeto, mais tempo ele demora, mais ele vai caindo em descaso, conforme o tempo vai passando, perde o interesse. Então, qual que é a ideia aqui também, né? É começar projetos de forma menor, começar eles pequenininhos, e aí a gente, utilizando a parte de nuvem, a parte de cloud, a gente consegue ir escalando, né? E o que mais a gente traz aí de benefício? A maioria dos ERPs, dos CRMs, dos aplicativos, das aplicações corporativas, elas estão cada vez mais integradas com a parte de cloud, né? E isso vai ser, num futuro muito próximo, aqueles também que não estiverem, que não fornecerem integração com cloud, eles vão começar a perder mercado. Por que utilizar cloud também, né? Hoje as grandes plataformas de colaboração, compartilhamento de arquivos, elas começaram a ganhar essa proporção devido justamente à utilização de cloud, né? Começaram de uma forma um pouco menor e começaram a expandir não só escalar não só suas áreas de sistemas, mas também suas áreas de negócio, né? O negócio ele começou a crescer justamente pela possibilidade de crescer o poder computacional que eles estavam utilizando. E aí isso
justamente pela facilidade de trabalhar isso com nuvem. E ainda assim, né, dependendo do caso, algumas empresas têm algumas exigências, né, de governança para utilizar arquiteturas on-premise. Para utilizar a parte on-premise, a gente consegue trabalhar isso de forma híbrida. Então, por exemplo, um ERP ou algum sistema regulamentar, a gente precisa manter isso, algum sistema de regulamentação, né, desculpa. A gente precisa manter isso num ambiente on-premise, dentro de um data center, com algum tipo de certificação. O resto da arquitetura, por exemplo, ela pode ser utilizada em nuvem, né? Então, nós temos artifícios hoje aí que a gente consegue criar arquiteturas híbridas. E, no final, o Marcos vai falar um pouquinho mais detalhadamente, né? Mas o que a cloud nos fornece de segurança, né? Já vem embarcado, né? A gente não precisa ficar criando nada. Óbvio, a gente precisa ter algumas configurações e tudo mais, mas a gente não precisa investir em infra de segurança, a gente não precisa investir em desenvolvimento da parte de proteção, porque isso já está embarcado dentro da nuvem, né? Então, os serviços de dados hoje da Azure já fornecem camadas de proteção que já estão integradas, né? E em conformidade com as normas mais atuais aí de mercado. Então, por exemplo, no Data Warehouse nós temos a parte de encriptação de dados, tem a parte de classificação de dados sensíveis, né? Então a gente consegue classificar se o dado é sensível ou não, que é um pouquinho da parte de governança que eu falei. E até a parte de visualização de informação a nível de linha ou de coluna, né? Então, tabela também. Então, caso alguma área não possa ter acesso a uma tabela da Data Warehouse ou uma linha específica que tem ali, por exemplo, salário do board, de diretores, de níveis mais altos, a gente consegue também ocultar essas informações. E, além disso, tirando um pouquinho da visão de segurança de dados, nós temos também, voltado um pouco mais para a infra, a parte de serviço de identificação de ameaças, a parte de VPN e o gerenciamento direto e conectado aí de Active Directory. E é óbvio, né? Um dos principais, se não for a grande sacada aí de serviços em nuvem, é a parte de resiliência do ambiente, é a alta disponibilidade e o que entra aí também é a parte de replicação geográfica, né? Dependendo do projeto, a gente consegue replicar isso em várias regiões e quanto mais replicado, maior a disponibilidade. Bom, e aí, ainda falando de vantagens, né, de utilizar isso dentro de cloud, tem algumas coisas que nós eliminamos em relação aos ambientes tradicionais, né? Então, utilizando o cloud, nós conseguimos eliminar a necessidade de grandes investimentos aí em CAPEX, né? Óbvio que existem investimentos ainda, mas, como eu falei, a gente consegue gerenciar isso de uma forma melhor. Normalmente, os custos são menores, na grande maioria dos casos. O Marcos vai falar um pouquinho no final também sobre essa parte de custos e algumas comparações, né? E a parte de facilidade, de rapidez, de criar um ambiente em nuvem, né? Quanto que é flexível, eu quero deixar de utilizar um serviço, quero começar a utilizar outro, atualizações de serviço, a Microsoft aí tem uma equipe imensa trabalhando nessa estrutura de Azure, né? Então, o Marcos também pode falar um pouquinho melhor, mas atualizações estão sendo criadas, estão sendo desenvolvidas a todo momento, né? Isso aí sem custo adicional. E criar projetos e manipular os dados a gente consegue fazer isso de uma forma bem mais eficiente do que ambientes locais, né? Então, por exemplo, eu preciso criar uma nova base de dados, ou eu preciso aumentar o meu poder de processamento, eu não tenho necessidade de colocar um servidor fixo ali do lado novo, né? Então, em cloud a gente
vai lá, cria uma máquina virtual nova, tá tudo ali fácil, tudo ali junto, né, em tempo de execução e de forma escalável, né. Dentro do Synapse Analytics, por exemplo, a gente vai passar no final, a gente consegue otimizar algumas operações escalando dentro do próprio Synapse Analytics, né, principalmente na parte de consulta aos dados. Então, como eu falei, uma das grandes facilidades é escalar o Data Warehouse conforme o seu negócio vai crescendo, conforme a necessidade vai crescendo, né? E aí, escalar que eu falo aqui não é só em parte de armazenamento, mas também em parte de processamento. Então, modelos corporativos e os modelos de BI e várias áreas de testes podem ser armazenados nesse mesmo local, sem problema nenhum, e serem gerenciados e provisionados juntos, né? Não tem necessidade de ter isso em vários lugares diferentes. Óbvio que a gente consegue ter o controle do que cada área está sendo do que cada área está utilizando, qual seria o custo de cada área, mas isso pode ser gerenciado aí num único painel. E, como eu falei, mas não dei a ênfase, né, vou dar agora aqui, a gente tem uma grande variedade de ferramentas, tanto na parte de visualização de dados, na parte de relatórios, de dashboards, a principal delas aí é o Power BI, né? E cada vez mais a gente vai ter mais facilidades na parte de Data Science e Machine Learning. Um exemplo disso, por exemplo, dentro da Azure a gente tem um serviço que trabalha também análise de sentimento, trabalha a parte de computer vision, a parte de modelos estatísticos, a parte de data science em si, né? Então a gente tem uma variedade, uma gama muito grande aí de ferramental, coisa que seria bem mais moroso, bem mais doloroso fazer tudo isso, todos esses experimentos instalando aí em ambientes on-premise. E aí, uma grande sacada aqui, de forma resumida, né, daquela arquitetura inicial que nós mostramos, é trabalhar a parte de visualização, a parte do Power BI integrada com o Synapse Analytics, né? Então, hoje o Power BI é uma plataforma líder, né, de mercado, e nessa versão aí do Synapse Analytics, ela já sai integrada, né? A gente consegue utilizar, fazer algumas explorações, criar algumas visões dentro do painelzinho do Synapse Analytics, né? E aí, com tudo isso, né, a gente facilita a parte de integração, e o Power BI também ele consegue fazer consultas aí em tempo real dentro do Synapse Analytics. Não necessariamente eu preciso carregar os dados no meu Power BI, né, aquelas cargas tradicionais de algumas plataformas de visualização. Eu posso fazer as consultas diretamente no meu Synapse Analytics e utilizando, inclusive, a parte de dados em memória que o Synapse Analytics tem. Então, resumindo, né, a nossa jornada até essa parte aqui da apresentação. A parte de BI, a parte de Data Warehouse, Analytics, é muito mais do que relatórios e dashboards, né? A gente já passou dessa era, já tem algum tempo. Relatórios e dashboards, na maioria dos casos, eles vão ser os carinhas da ponta, né? A parte final. Então, aí a gente tem um pouquinho da evolução do que a gente falou. A gente tem lá no início o reporte, a parte de relatórios e dashboards, aí a gente entra para a parte de exploração de dados interativa, né, aí em tempo real. Self-Service Analytics, que eu comentei sobre a disponibilização de dados de várias formas. Machine Learning e análise preditiva. E lá ali no final, algoritmos para análise prescritivas, né? Então, as análises descritivas são as análises que nós
normalmente fazemos, que estão ali dentro dos reports e dos dashboards, que são os dados que nós temos, os dados que nós trabalhamos do passado. As análises preditivas começam a fazer algumas previsões em relação aos dados que estão sendo trabalhados, né, baseado em modelos, e a prescritiva, que já começa a tomada de decisão de forma automatizada, né, baseada no comportamento dos dados, no resultado das nossas análises de machine learning. Ele começa também a mudar comportamentos, né, de forma automática. Então, é uma evolução bem grande aí em relação ao Data Warehouse. E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o cara central, né, a plataforma, a suíte principal aí da Azure hoje, que é o Synapse Analytics, né. Então, ele tem uma infinidade de serviços, é uma suíte completa de Analytics, e a gente vai passar por alguns detalhes dele aqui, né. Então, é uma introdução rápida aqui, né, a parte do Synapse Analytics, mostrando um pouquinho qual que é o poder que ele tem, o que nós temos dentro dele, como é que a gente pode trabalhar dados cruzados aí dentro do Synapse Analytics, com técnicas de Big Data, com grande velocidade, a parte de monitoração de mais de um cluster de Data Warehouse no mesmo local, né? Então, é um grande serviço aí de Analytics de Data Warehouse da Azure. Isso daqui é um pouquinho da estrutura de Analytics que nós já passamos, né, lá no início, mas é só para representar um pouco na próxima animação, aí no próximo slide, como é que isso muda em relação ao Synapse Analytics, né? Então, só recapitulando, a parte de dados transacionais, a parte de ingestão de dados, preparação de dados ali com o Azure Databricks, ingestão com Data Factory, armazenamento ali Data Lake Storage, e visualização, parte final ali com Power BI. E como é que isso fica simplificado olhando só para o Synapse, né? A ideia justamente é facilitar o trabalho de desenvolvimento, facilitar o trabalho de preparação, ter isso em um local único. A gente vai passar um pouquinho por algumas telinhas ali do Synapse Analytics depois. Mas como é que isso fica, né? Isso aqui é importante frisar, alguns serviços já estão disponíveis na Azure, alguns estão em preview, alguns estão em GA. O Marcos ou o Nathan podem dar uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre essas previsões, mas basicamente ele fica aqui como, né? Tem a parte de ingestão de dados, que é onde a gente está vendo ali, os dados vêm ou de on-premise, ou de cloud, ou de qualquer fonte que seja, né? Dados estruturados ou não. Ele é captado já pelo Synapse, e aí a gente tem aí uma ideia do Synapse Studio, né? Então, nós temos todas as camadas aí dentro, a parte de integração, a parte de gerenciamento, a parte de monitoração, ele tem a parte de schedule e monitoração de malhas, de jobs, temos a parte de segurança, temos uma engine SQL direto dentro dele, que eu já havia comentado aí no começo, né? E também nós conseguimos criar clusters de Spark, tanto para a parte de stream, quanto para a parte de processamento, análise de dados, tudo aí dentro. Isso funcionando, obviamente, em cima de uma camada de armazenamento, né, que é o Azure Data Lake Storage. Aí a gente pode ter, e falando de Data Lake, a gente pode ter armazenamento baixo custo e de alto custo, trazendo um pouquinho mais para o tradicional, são os dados frios e os dados quentes, né? Completamente possível de configurar e de acessar isso posteriormente. E tem a integração aí com a parte do Azure Machine Learning também, direto com o Synapse. E o Power BI, como eu comentei, né? A gente tem a facilidade de conseguir construir visualizações dentro
do Synapse, do Azure Synapse. E aqui a gente fala aí dos benefícios, né? Então, múltiplos clusters compartilhados dentro de um único local, né? Nós temos um poder computacional bem grande para cada cluster, mas são 128 slots de processamento aí. É um poder computacional bem grande, mas se ainda assim existir a necessidade de um novo cluster, esse cluster ele pode ser criado separadamente, mas a gente consegue gerenciar ele dentro aqui do Synapse Studio. A parte de escalar de forma online, né? Então, para alguns serviços, hoje a gente tem um tempinho de indisponibilidade, é um tempo rápido, mas normalmente tem, então está entrando dentro do Synapse Studio, do Synapse Analytics também a possibilidade de escalar de forma online. A parte de workloads, de schedules de query, a parte de consultas pontuais, parte de segurança e workload de data lakes, o cluster de Spark que eu comentei, né? Então o Spark está integrado também dentro do Synapse, junto com uma engine de SQL para consulta, para processamento em Spark SQL também. E a parte de clusters e serverless, né? Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar com um conceito serverless, sem servidores, escalando de forma como serviço mesmo, melhor, né? E aí dentro das inovações que estamos trazendo aí, que a Microsoft está trazendo dentro do Synapse Analytics, esses são os principais. Bom, aqui o Marcos começa, ele vai apresentar para vocês aí rapidamente um comparativo entre algumas plataformas, né? Então, se você passa a palavra aí para o Marcos rapidamente, no final eu volto para dar um tchau para todo mundo aí. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Fossiroli, sou estrategista de tecnologia para parceiros, para quem não entrou aí no começo da call. Quero falar um pouquinho para vocês de benchmark da nossa solução do Azure Synapse, né? Então, eu vou apresentar para vocês os resultados de um artigo de uma empresa californiana que fica lá no Vale do Silício, chamada de GigaOM. Ela vai fazer uma comparação do Azure Synapse com os principais concorrentes, como Snowflake e Redshift da AWS e o BigQuery do Google, tá? Eu estou mandando para vocês agora, nesse momento, aqui no chat, o link desse benchmark, para quem quiser ler o artigo, tá bom? Recomendo para quem realmente está interessado em colocar uma solução de data warehouse na empresa, antes de tomar qualquer decisão, dá uma olhada nesse artigo, tá bom? Que é super importante. Assim, nesse artigo específico, a GigaOM utiliza um benchmark chamado de TPC-H, que é um benchmark de mercado, que ele ajuda as organizações a tomarem decisão. Ele consiste num conjunto de consultas ad hoc orientadas a negócio e também a modificação simultâneas de dado. Tá? É um benchmark que executa consultas com um alto grau de complexidade e ajuda depois vocês a responderem perguntas críticas para o negócio de vocês. A métrica do benchmark é chamada de preço por desempenho de consulta por hora, e ela é sempre relativa a um volume de dados, tá? Como resultado desse benchmark, a GigaOM chegou à conclusão de que o Azure Synapse chega a ser 25% mais barato do que o Redshift e 94% mais barato do que o BigQuery do Google, tá certo? Então, se vocês quiserem conferir o artigo completo, super recomendo. Por favor, Mealha, próximo slide. Tá, obrigado. O interessante é que nesse benchmark, a gente analisou diversos tamanhos de clusters, né? Então, quando você vai provisionar uma solução de DW do Azure Synapse, você escolhe se você quer, por exemplo, com um cluster com 10 máquinas, 20 máquinas, 60 máquinas e assim por diante. Na maioria dos nossos concorrentes também funciona da mesma forma,
com exceção do Google BigQuery, por ser um serviço totalmente SaaS. Então, quando a gente passa a analisar uma escala muito grande de dados, a gente percebe que esses serviços, onde você provisiona diretamente os clusters e você faz gerenciamento de instâncias dedicadas para o seu warehouse, acaba saindo muito mais barato, tá certo? Então, nesse estudo, como vocês podem ver o gráfico, para o benchmark de TPC-H, o Azure Synapse é a solução melhor custo-benefício, tá certo? Por favor, próximo slide. Tá certo? E nesse último slide é um outro benchmark que é chamado de TPC-DS, tá certo? No gráfico vocês podem ver que ainda assim a Microsoft mostrou consistência com a melhor solução de custo-benefício do mercado, tá certo? E então assim, vocês podem pegar diversos artigos também de outras empresas, vocês vão ver que realmente o Azure Synapse está vindo como produto diferenciado. Por favor, próximo slide. Obrigado, Mélia. E, por último, a gente não podia deixar de falar de segurança, da abordagem da Microsoft para o Azure, que é sempre o conceito de defesa em profundidade, tá certo? A Microsoft, temos vários níveis de segurança entre o usuário e o storage efetivamente dos dados. Isso vai manter os dados seguros e protegidos. Enquanto alguns dos nossos concorrentes, eles vão cobrar por diversos níveis de segurança. A gente vai oferecer para vocês um único plano de segurança adicional, que é totalmente abrangente e não vai ter nenhum custo extra por isso, tá certo? Ele começa na camada de proteção contra ameaças, então os gerentes do Data Warehouse e profissionais de segurança, eles vão sendo notificados sobre ameaças em potencial, eles vão ter ferramentas de auditoria e também toda a parte de alertas, tá? Como, por exemplo, quais podem ser essas ameaças, tá? Então, possíveis injeções de SQL, acesso de um data center ou localização em comum, acesso de uma entidade de segurança desconhecida, acesso de um aplicativo que pode ser potencialmente prejudicial ao seu data warehouse e também ataques de força bruta às credenciais SQL, tá certo? Partindo para a parte de rede, a gente tem toda a parte de network security. Então, o Mealho mencionou a parte de conexão via VPN, Express Route, conexão ponta a ponta. Também temos o SQL Firewall conectado ao warehouse. Então, toda a parte de proteção de perímetro, tá certo? Depois disso, a gente tem a parte de autenticação, Active Director, que vai fazer o gerenciamento de quem vai fazer o gerenciamento das identidades que vão acessar esse banco de dados, também gerenciamento das aplicações, e também Access Control. Então, aqui a gente tem controle de acesso a nível granular. O que é isso? A partir da identidade do usuário, eu consigo determinar, por exemplo, a quais colunas e linhas de dado aquele usuário vai ter acesso dentro do meu banco de dados. Isso daí dá uma grande flexibilidade em termos de governança de dados para a gente, certo? Na última camada, que a gente tem Customer Data, Data Protection, a gente tem, claro, a criptografia de dados em repouso, criptografia de dados em trânsito e também em uso. E outra feature muito interessante é a identificação automática de dados sensíveis e também anonimização. Então, hoje, quando a gente fala muito em LGPD, GDPR, essa é um assunto que as organizações estão procurando muito, certo? Adicionando um pouquinho que em relação aos custos e jornadas para a nuvem, né? Principalmente em relação à jornada para a nuvem. Ir para a nuvem não é um evento, tá certo? É algo que você tem que construir um caminho. E é sempre interessante a gente entender quais são as nossas motivações. Então, por exemplo, pode ser, preciso inovar na minha empresa, preciso adotar uma abordagem moderna de dados. Então, isso pode ser uma motivação. A outra pode ser redução de custo. A outra pode ser GDPR. Então, a gente começa a definir uma estratégia para depois partir efetivamente para um plano de migração. Em um plano de migração, a gente precisa determinar qual que é o meu estado atual de dados dentro da minha empresa e qual que é o estado desejado. Então, por exemplo, poxa, hoje eu tenho um Oracle SQL Server e quero migrar para uma abordagem mais moderna. Então, faça um assessment, a Activity pode ajudar vocês nisso, a fazer esse assessment inicial, entender qual que é o meu estado atual e ver qual que é o estado desejado.
Depois disso, tem a parte de prontidão. Então, prontidão não só de quem vai operar esse banco de dados, então a Microsoft ela vai fornecer para vocês hoje conteúdo para que você prepare os seus profissionais para que eles estejam aptos a trabalhar com esse tipo de tecnologia. E também toda a parte de landing zone, que a gente chama, que é Activity. Daí nessa parte, o parceiro da Microsoft Activity pode ajudar vocês a preparar todo o ambiente de infraestrutura em nuvem. E por último, a parte de migração dos dados efetivamente do que a gente tem no estado atual e inovação para os workloads mais avançados, como por exemplo o Databricks, Machine Learning Studio no Azure e assim por diante. Então, existe toda uma jornada, desde a motivação até efetivamente a modernização dos dados, e a Activity pode ajudar vocês nisso. Certo? Legal, Marcos. Bom, acho que a gente fez uma abordagem aí, dado o tempo, né, dado o nosso escopo aí pelo formato webinar, né, bem legal em relação a tratar o assunto Analytics, e aí em parceria com a Microsoft, como é que a Activity está trabalhando junto à Microsoft nessas iniciativas de Analytics, utilizando a parte de cloud, né, esse grande facilitador que nós tivemos nos últimos tempos. E eu vi que o pessoal, a gente começou a responder as perguntas aqui conforme a demanda. De qualquer forma, aquelas que nós ainda não conseguimos responder, nós vamos entrar em contato depois para poder responder aqueles que nós não conseguimos responder aqui em tempo ainda. E eu queria agradecer aí em nome da Activity, em nome da Microsoft, deixar aqui os nossos contatos, tanto de e-mail quanto de LinkedIn, para que vocês entrem em contato, para tirar dúvidas, para entender, para saber como é que um assessment pode ser feito, como é que a gente pode aprofundar esse assunto, né, que nós iniciamos de Analytics, utilizando os serviços da Azure, e agradeço bastante a todos vocês a disponibilidade, e que nos encontremos aí nos próximos webinars, tá bom? Muito obrigado. Aproveito aqui, deixa eu deixar o meu agradecimento também. Obrigado, Mealia, Natan e Marcos. Gostaria de agradecer a todo o público aí que acompanhou desde o início, aqueles que também, de certa forma, tiveram alguma dificuldade e entraram no meio do webinar. A equipe e o contato que estão aí, estamos disponíveis. Eu sei que a gente, de novo, né, está num momento bastante difícil, mas é um momento de aprendizado. Pelo tempo, obviamente, que a gente não consegue estressar muitos assuntos aqui, aprofundar muitos assuntos, mas eu estou vendo várias perguntas aqui agora, depois do webinar. O Lucas está mandando aqui, o Bruno mandou aqui, pedindo compartilhamento de material, enfim. O nosso marketing, ele está acompanhando o evento, ele tem todos os contatos de todos os participantes aqui, e a gente, claro que vai dedicar, através desse canal de marketing, um pouco mais de informações, e a gente vai capturar aqui as perguntas aqui, e eu vi que o Lucas deixou o telefone aqui e tudo mais. A gente vai entrar em contato e tentar atender aí mais rapidamente todos que nos perguntaram aqui, tá? Muito obrigado aí a todos, um bom dia. Bom dia, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Natan ou Marcos, alguma palavra final aí? Obrigado, Caruso. Só gostaria de agradecer a presença de todos e aguardamos contato. Obrigado, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Estamos aí para apoiá-los também. Um abraço. Activity. Seu futuro, nosso desafio.